Olá, meus queridos espectadores. Você já passou por aquela situação em que você entra a favor de uma tendência e o preço reverte exatamente no segundo em que você aperta o botão para cima ou para baixo? Sim. No início da minha jornada, eu caí muitas das vezes em reversões de tendências e quebrei a minha banca. E hoje, nós vamos analisar os principais leis do mercado. Trend is your friend. Mas eu vou mostrar também o outro lado dessa moeda. Vamos aprender a distinguir o movimento verdadeiro das armadilhas dos market makers. E também vou explicar como entrar em uma operação logo no surgimento do impulso e não quando a tendência já está exausta e pronto para se reverter. Teremos muitos movimentos aqui interessantes, então fiquem à vontade porque nós só estamos a começar. Mas antes de irmos para o terminal, quero vos lembrar que no meu canal de Telegram está a base que eu mesmo utilizo em cada operação. É simplesmente impossível deixar isso passar. Se você quer alcançar o sucesso no trading de opções binárias, o link está na descrição. Acesse. Peguem todos esses conteúdos úteis e agora vamos já para o gráfico. Então hoje vamos considerar mais sobre reversões de tendência, como funciona o movimento de tendência e como pegar reversões tentando maximizar aqui o nosso capital. Então vamos primeiramente a fazer aqui é procurar uma boa par de moeda. Por exemplo, aqui temos o USD CAD. Aqui mesmo nessa tendência podemos ver que temos uma tendência de alta aqui, mas também podemos confirmar as tendências aqui em diferentes tempos gráficos, em 1, em 5 minutos. Em 5 minutos o preço teve aqui uma reversão. Como podemos ver aqui, ele fez uma reversão e começou a ter uma tendência de alta. Em 1 hora podemos ver aqui que o preço também quase assim. E em um dia podemos ver aqui que o gráfico teve uma boa impulsão aqui em dias anteriores. E agora está numa zona que não está conseguindo ultrapassar essa zona, a formar uma consolidação aqui, um corredor em um dia. E também vamos procurar aqui em 1 minuto. Em 1 minuto o preço está numa tendência de alta, podemos ver. Ele já fez uma reversão aqui, ainda está com uma tendência de alta. Ele só faz uma correção e continua a subir. Então vou entrar aqui com $20 em combinação da tendência para que o preço termine acima da nossa zona de entrada. Então podemos falar que eu entrei numa boa posição por causa do preço atualmente. E em algumas horas podemos ver que o preço atingiu essa zona e ele pode buscar novamente essa zona. Ainda falta alguns passos a ser preenchido a chegar até essa zona, até o último topo formado anteriormente. Vamos também adicionar aqui alguns indicadores. RSI é um bom indicador que mostra altos e baixos e também mostra o poder do movimento da tendência. Também mostra dados de movimento mostrando muito bem se é uma boa zona para comprar ou se é uma zona boa para vender. E também se o preço estiver um pouco sobrecomprado ou não. Ele também mostra uma linha de tendência onde é que mostra se o preço vai começar uma nova tendência ou não. Então por isso é melhor só usar esses dois indicadores. E vamos mudar ainda um ativo aqui. Vamos procurar o financial do USD. Podemos ver que o preço estava numa boa tendência também aqui, depois fez uma correção. Eu acho que ele está tentando fazer uma reversão aqui, mas vamos continuar aqui com uma tendência de baixa. Vamos abrir aqui o nosso segundo ecrã para ver o que está a acontecer. Vamos entrar aqui, vamos analisar esse par de moeda. Esse outro par de moeda está mais visível aqui no AutoCAD. Então, como podemos ver, formou aqui um corredor dentro em que tem alguns movimentos de suporte e resistência, digamos muito claro, de alguns impulsos também
estáveis. E aqui podemos ver que tem a resistência aqui formada aqui no último topo formado. E também tem a zona aqui, nessa zona de suporte, que o preço só chega até aqui e depois sobe novamente. Nós também podemos ver que algumas velas deixou sombras ali de pavios. Então aqui podemos ver que o preço foi muito bem aqui nessa nossa primeira entrada. O preço conseguiu reverter aqui, como foi analisado. E tivemos aqui uma explosão de baixa. Agora vamos esperar porque sobrou acabou. E fechamos aqui no lucro nessa nossa primeira entrada. Então vamos procurar aqui nos 5 minutos, ver o que podemos ver aqui nesses 5 minutos. Podemos ver que o preço fez uma tendência de alta, depois fez uma correção e fez uma impulsão novamente. E testou aqui esses dois topos, não estão muito longe. Então podemos verificar que o preço está numa zona de consolidação aqui. Como está numa consolidação aqui, podemos ver que o movimento está unilateral. E aqui é muito perigoso abrir algumas operações aqui quando a tendência está lateralizada pela essa estratégia de reversão de preço. É muito difícil explicar se o preço vai reverter ou não, pois quando está numa zona de lateralização é só trabalhar ali suporte e resistência e não a reversão de tendência. Então, se formos abrir as operações aqui em um longo prazo, o preço pode fechar no negativo. Então vamos procurar mais algumas outras pares de moeda. Esse também, o dólar também não está muito bom aqui. Aqui nos últimos tempos podemos ver que o preço estava numa tendência de baixa. Aqui em 30 minutos estava numa tendência de baixa também. Vamos abrir aqui uma outra vela aqui de $20 em queda do preço de $20, porque vemos que em 1, em 5 e em 30 minutos o preço estava numa tendência de baixa e o preço pode continuar ainda numa tendência de baixa, pois ele só fez aqui algumas correções, depois continua o movimento aqui da tendência de baixa. E também podemos ver aqui que também a própria plataforma mostrou que tem uma força vendedora em 100%, numa força vendedora, e por isso seria mais lógico entrar com a venda. Então, como esse aqui já está quase a fechar, vamos tentar entrar aqui com uma nova venda. Se esse aqui fechar no negativo, podemos entrar aqui com uma nova venda. Vamos esperar, pois faltam uns 10 segundos para fechar. Isso já está fechado. Entrei aqui com uma venda novamente com $55 para poder cobrir a perca de $20 que passou. E podemos ver que o preço mesmo o preço só está tentando fazer aqui uma nova correção para poder cair. Podemos ver também aqui em notícias, não tem nenhuma notícia importante para poder nos achar aqui no negativo, mas estamos num bom caminho nesse exato momento. E ainda falta 1 minuto e 30 mais ou menos para que o preço fechar. E para mim, eu acho que entramos numa boa zona. Podemos ver também aqui em diferentes tipos de gráfico. Nesse aqui de linha podemos ver que o preço está numa tendência de baixa, claro. Como podem ver, ele só fazia uma correção e depois continuava a descer. Aqui foi quando ele reverteu, pois esteve numa tendência de alta e depois reverteu para uma tendência de baixa. Mas como já costumamos o nosso gráfico clássico, que é do Candles, é melhor eu continuar aqui para vocês poderem ver claramente como é que eu opero geralmente só em Candles. Então nos falta uns 20 segundos, vamos esperar o preço terminar. 3, 2, 1 e fechamos exatamente como esperado. O preço fechou aqui no lucro
E como vocês já podem ver, nós não pegamos quando o preço estava já exausto, não. Pegamos quando ele fez a correção do preço e pegamos numa boa zona aqui. A continuação da tendência, podemos ver que o preço aqui estava numa tendência de baixo, depois ele tentou fazer uma reversão e mesmo assim não conseguiu, pois ele só fez uma correção e deixou aqui um pavio mostrando que o preço pode continuar a descer. E o preço desceu. Também aqui na zona podemos ver que deixou muito pavio aqui. E então por hoje eu acho que é tudo. Agora vocês sabem como enxergar a verdadeira direção do preço e onde marcar o ponto de entrada, para não ser pego em reversões. Trading não é um jogo de adivinhação, é matemática e paciência. E hoje obtivemos um excelente resultado e analisamos situações do mercado, tanto básicas como complexas. Se você quer ver como essas regras funcionam em uma conta real, espero por você lá no meu Telegram. E lá eu publico diariamente as minhas operações, analiso o mercado em tempo real e operamos sempre em equipe. Compartilhamos também experiências e buscamos lucros juntos. O link para o Telegram está no primeiro comentário fixado. Deixe o seu like se este vídeo protegeu a sua banca de redes desnecessários. E se inscreva também no canal, pois nos vemos lá no Telegram.